Eu te louvo. É? Vou ficar escutando aqui os cantos conhecido, é antigo também, mas é mais conhecido. A gente vai fazer uma estrofe antes, depois a gente começa cantando todo mundo junto. Buscar o teu querer, tua graça conhecer.
Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Não chegou mais ninguém, nem os atrasados hoje chegaram. Então vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, texto muito conhecido. A gente vai falar hoje novamente porque estamos no chamado Dia das Mães e a gente quer dar uma palavra para a família no Dia das Mães, obviamente, porque não há mãe sem família, né? Então vamos, Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. O apóstolo ordena para a família aqui: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem na vida e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Só isso aqui. Lembrando, irmãos, a gente já pregou alguns domingos atrás aí, e paramos no versículo 21 aqui desse capítulo 5, em que ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então essa é a base, o temor do Senhor, para que ele ensine mulheres, maridos, pais, filhos, servos, senhores. E nós vamos tratar agora de pais e filhos aqui. Então, meus filhos, olha só, nós vivemos dias em que a sociedade resolveu dar várias configurações à família. Vocês sabem disso, agora no Brasil é lei, e tem uma lei transitando aí no Congresso, isso não é só boato não, que vai poder, já que é um contrato, então o contrato pode casar pai com filha, irmão com irmão, do jeito que você quiser, é um contrato social, e se estiver legal, digamos assim, de acordo com a lei, se essa lei passar, tudo no mundo vai ser permitido. Mas os cristãos, como cristãos, nós sabemos que a Bíblia trata da família como uma célula composta por pai, mãe e filhos. Ou se não tiver filhos, só pai e mãe. Foi assim que Deus determinou. Também em seu desenvolvimento cultural, nós sabemos disso, hoje a sociedade resolveu criar como um dia específico para homenagear as mães, Dia das Mães. Obviamente nós sabemos que na verdade todo dia é Dia das Mães, não é um dia específico. Esse negócio de inventar um dia específico para homenagear as mães foi uma criação mercadológica da indústria e do comércio com o fim específico de vender, de aumentar vendas. O Dia das Mães é o segundo dia maior para o comércio e indústria do Brasil. O primeiro é o Natal, o segundo é o Dia das Mães. Então, os industriais e comerciais estão pouco se lixando para a mãe de quem quer que seja, inclusive até para a mãe dele mesmo, se for o caso. O que eles querem é produzir e vender. É isso. Mas, segundo a palavra de Deus, nós sabemos como nossas mães são uma bênção. Nós sabemos disso. Por seu dom maravilhoso recebido de Deus. Não é a mãe que dá vida a ninguém, como às vezes a mãe diz: eu te dei a vida, você deu a vida a ninguém. Quem deu essa vida foi Deus. Agora ele deu essa vida se formando dentro de você, no tempo oportuno nasceu, né? Não é a mãe que dá vida coisa nenhuma. Deus usa a mãe, mas é um dom maravilhoso da mãe. Uma pessoa gerar dentro dela, se criar dentro dela. Isso é um dom de Deus, não é dela, dom de Deus. Então que coisa maravilhosa, meus queridos, que coisa maravilhosa. É por isso que o nosso inário tem um hino, é um hino de louvor a Deus, dedicado às mães. É um hino dedicado às mães, mas é de louvor a Deus. A letra diz assim, é o hino 397, cujo título é Por Minha Boa Mãe. Era para eu ter ensaiado com Alex ontem, para ele cantar aqui hoje, mas a gente não lembrei. Mas a letra diz assim, irmãos, olha: por minha boa mãe e pelo seu amor, na terra sem igual, eu louvo-te, ó Senhor.
Aí o refrão diz assim: é grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe, enquanto aqui viver. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? É grato aqui sentir de mãe o puro amor, por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Então é um hino dedicado às mães, mas é um hino de louvor a Deus, por causa da dádiva de Deus em nos dar nossas mães. Todos nós sabemos, irmãos, todos nós sabemos a bênção que é uma mãe. Que maravilha de Deus é o cuidado e o ensino das nossas mães. Por isso, o 5º mandamento da lei de Deus ordena: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12, esse é o 5º mandamento, que foi a citação que Paulo fez aqui com outras palavras, mas foi isso que ele citou aqui, no trecho que nós lemos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem na vida e sejas de longa vida sobre a terra. Muito bem. Irmãos, considerando a história da humanidade, com esse mandamento aqui, Deus quebrou um paradigma existente na cultura da época, em que a mulher era considerada inferior ao homem. Os filhos varões, os filhos homens, por exemplo, durante muito tempo, muitas culturas houve aí, ele sequer devia obediência à mãe, sequer devia honra à mãe. A mãe não podia mandar no menino, varão. Muitas vezes o camarada tinha dinheiro, ele contratava um escravo que fosse letrado ou alguma coisa para orientar o menino. Que coisa terrível. Então a mãe não tinha sequer em algumas coisas autoridade sobre um filho varão, porque o homem é mais do que a mulher. Então com esse mandamento, nós vemos isso aqui, que Deus ordena que a mãe seja colocada em pé de igualdade com o pai. Merecedora da mesma honra. Que conversa é essa? A mesma honra. Até porque na lei de Deus, marido e mulher são uma só carne. Lembram, desde o início, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Tanto que dos dois nasce um filho que é exatamente 50% de um, 50% do outro. As características biológicas. Então, irmão, logo não há que se falar em mãe, como eu disse ainda há pouco, sem falar da família, sem falar no pai, que é o marido, sem falar nos filhos, que são geração dessa mãe com o pai. Portanto, em uma mensagem para as mães, repito, precisamos falar da família, e vamos falar primeiro dos filhos, como Paulo começa aqui com os filhos. Meus filhos, tem jovens aqui, em épocas passadas, a sabedoria era vinculada à idade. A Bíblia trata tanto disso. Uma vez que, inegavelmente, a pessoa adquire experiência com o passar do tempo. Eu ensino os meninos lá dentro, na escola dominical, e digo isso para eles: meus filhos, você um está fazendo medicina, outro está fazendo direito, outro está fazendo não sei o quê. Eu digo: olha, você não sabe o que o seu pai sabe. Academicamente, tudo bem, seu pai não estudou tanto que você está estudando, se for o caso, mas você não vai saber o que seu pai sabe nunca. Ouça seu pai. Então, meus filhos, prestem atenção a isso. Os idosos eram fonte de sabedoria para os mais jovens, e por estes eram reverenciados. Eram reverenciados, como lemos, na lei de Deus está escrito isso lá em Levítico, na lei de Deus. Diante das cãs te levantarás. O que são as cãs? Os cabelos brancos que começam aqui, nessa parte aqui, todo mundo sabe. A Suíça aqui, ó, começa a branquear aqui o cabelo branco da gente. Então ele está dizendo: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião.
O ancião chegar, se levante, meu filho, em respeito a ele, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Repare qual é a base da ordem que Deus deu na lei. Eu sou o Senhor. E eu estou dizendo, respeite os mais velhos, se levante na presença dele. Está na lei, irmãos, filhos. Está na lei. O ancião era respeitado e honrado por temor a Deus. Não era nem pelo fato dele ser ancião, digamos assim. Quando a gente entende quem é Deus e o que é, como ele diz aqui, tudo no temor do Senhor, lá no versículo 21, eu sei que eu devo respeito a um ancião, porque ele é um ancião e eu fui ensinado pelo meu pai. Mas por que eu devo respeito a esse ancião e por que meu pai me ensinou? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou. Então, meus filhos, hoje, como nós sabemos, isso é coisa do passado. Mas por que virou coisa do passado nas nossas casas? Que nos dizemos crentes evangélicos nas nossas casas. Isso é coisa do passado. Vamos dizer aqui 4 motivos rapidinhos de isso ter virado coisa do passado. Falei ainda há pouco. Os filhos consideram as pessoas idosas como ultrapassadas, até porque muitos filhos têm maior conhecimento acadêmico do que os pais, que nunca estudaram. Às vezes os pais não tiveram tempo nem condição para estudar, o tempo deles era um tempo mais, não tinha tanta faculdade como tem hoje, uma série de situações, trabalhavam de sol a sol para sustentar o filho, inclusive para dar condição desse filho para estudar. E muitas vezes que nós vemos aqui, vemos na igreja, o que é que eles recebem em troca? Esses pais que não estudaram, trabalharam de sol a sol, para que o filho tenha estudo hoje, o que é que eles recebem? Desonra, desobediência. Muitas vezes desprezo, porque se acham mais sabidos do que o pai. Eu já vi na casa de irmão daqui da igreja, eu lá, e o filho dizer, cala a boca, papai, que eu estou falando aqui, eu digo, meu Deus do céu, e agora eu faço o quê? E agora eu faço o quê aqui? O menino mandou o pai calar a boca, na minha frente lá, porque ele sabia mais do que o pai, pelo menos na cabeça dele. Que coisa triste, irmãos. Isso é muito triste. Um filho não respeitar o pai. Eu já falei para vocês em outras ocasiões aqui. Eu tive um rapaz que trabalhou comigo. Ele era turco. Tinha chegado da Turquia aqui no Brasil. E nem sabia falar português direito, mas a gente ajudou ele. Deu um trabalho para ele. Uma vez eu conversando com ele, ele falava ruim o português. Eu perguntei para ele o que era que ele estava achando daqui do nosso país. E ele mesmo com português ruim, ele disse, olha, uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu fiquei impressionado aqui. E o que foi? Ele disse, os filhos não obedecem os pais. Lá a cultura lá é outra. Lá os filhos obedecem os pais. Diz, o que me chamou mais atenção aqui no Brasil foi isso, os filhos não obedecem os pais. Pode um negócio desse? Então, meus filhos, por isso, porque se acham sabidos. Muitas vezes, como eu disse, tem um nível intelectual de escolar maior. Aí acha que o pai não sabe, quem sabe é ele agora. Que coisa triste. Segundo ponto de que causa isso. A influência grega na nossa cultura, em todas as culturas, que valoriza mais o que é belo, o que é jovem. Por isso as pessoas velhas, enrugadas, não são desejáveis nem nas suas próprias casas. Os filhos tudo bombado, tudo bonitão, tudo não sei o quê. Então o velho enrugado. Que coisa terrível. Aí haja encher cara de botox, os próprios velhos, coitados, para poder entrar no esquema da juventude, acha encher a cara de botox, de não sei o que, de tudo. Ridículo! Porque os próprios filhos ficam desdenhando deles porque estão velhos. Que coisa terrível. Outro item, o próprio governo desrespeita os idosos quando lhe pagam uma aposentadoria pífia, insignificante, quase, que mais parece uma tentativa de extermínio, mais parece uma espécie de genocídio.
O que os aposentados recebem não dá nem para comprar os seus remédios que eles necessitam, às vezes, dependendo da aposentadoria do pobre homem, ou do pobre contribuinte. Remédios básicos. Por isso morrem logo, ou morrem mais cedo. E isso é uma vergonha, porque isso é criminoso. O próprio governo. Em quarto lugar, irmãos, rapidinho para lembrar isso aqui, as pessoas de mais idade, por sua vez, tendem a se fixar no que eles chamam de, no meu tempo. Você lembra, caso de bem quando eu brinco isso aqui? Meu amigo, eu sou do tempo de Abraão, eu sou muito velho. No meu tempo, sabe, na minha época, como se não estivesse vivendo na época presente. Então, é como se ele já não fizesse mais parte desse mundo. Agora os meninos é que estão vivendo. Você não está vivendo também? Qual foi a época que você viveu? Qual foi o seu tempo? Cadê seu atestado de óbito? Isso não existe. Mas, infelizmente, os próprios filhos contribuem para o pobre do velho ficar dizendo, no meu tempo isso era diferente. E o jovem também, papai, seu tempo já passou. Se é seu tempo, fica calado aí. Todos esses fatores contribuem para que o mandamento de Deus fique esquecido nas nossas casas, na família. Por isso, filhos, ouçam a palavra de Deus. Deem o devido valor aos seus pais. Concedam a devida honra ao seu pai e à sua mãe. Esse pais aqui, que eu estou falando agora, tá? Pai e mãe. Sabem por quê, meus filhos? Porque isso é justo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O que é justo? Correto, está certo, nem mais nem menos, está justo, perfeito. Deus não é perfeito, não é justo? Lembra que Jesus disse uma vez, buscai a justiça de Deus. Pois é isso aqui, é justo. É justo. Isso é ordem de Deus. Isso se encaixa no padrão de Deus que eu falei na mensagem passada. E Ele criou a família para viver de forma que louve a glória do seu nome. Isso só é possível fazendo o que Ele mandou. O nosso exemplo é Jesus, pregação passada. E sabemos que mesmo sendo superior aos seus pais na carne, já que Ele era Deus também, está lá escrito que foi-lhes obediente, foi-lhes submisso. Ele sabia que era superior ao pai e à mãe na carne, digamos assim, porque ele era homem, mas ele era Deus. Mas foi-lhes obediente, aprendeu com eles enquanto criança e tudo. Pois muito bem, irmãos, então vimos aqui que, em primeiro lugar, nós já vimos aqui, nós temos que prestar bem atenção que os velhos têm sabedoria dada pelo próprio Deus na sua experiência de vida a nos ensinar. Mesmo que a gente tenha mais diplomas que o papai não teve, a mamãe não teve, eles sabem mais do que nós. Em segundo lugar, falamos aos filhos, vamos falar aos pais. Aqui esses pais aqui tá pais e mães. Eu vou lembrar para vocês para dizer, em momentos que a Bíblia fala de pais, que ele está falando aos pais do sexo masculino. Não é ao conjunto pai e mãe, como a gente fala, não. Os pais, quando ele está falando para Israel, é os pais do sexo masculino. Então, queridos pais e mães, não há como cobrar honra por parte dos filhos, sem falar também na responsabilidade que os pais têm de darem exemplo para serem honrados, obviamente. Porque os pais precisam merecer essa honra, digamos assim. Porque essa honra, na nossa sociedade, não se torna um mérito puramente biológico. Esse pai vai ter que criar esse filho. O filho vai ter que saber que esse pai é a autoridade sobre ele, é o provedor, é o modelo, é o amigo, é tudo. O pai tem que fazer por onde?
ou então ele já não está em obediência a Deus. Lembra como diz aqui, ó pais? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na época que foi escrito aqui, um pai castigava um filho até a morte, se fosse preciso, ou fazia o que ele bem entendia. As pessoas pensam que hoje esse negócio de pedofilia e usar criança em trabalho, isso é coisa nova. Não, isso era muito pior. Nesse tempo aqui de Paulo e de Jesus, era muito pior. Era comum os pais venderem as crianças para sexo, para tudo. Era comum naquela época isso. Vender como escravos, bater até matar, isso era comum naquela época. Então ele está dizendo aqui, presta atenção, ensine na disciplina, na dimensão do Senhor. O modelo, o referencial é o Senhor. Não é a sua vontade, pai. Porque eu sou pai, eu posso... As mães então são doutoras nisso. É porque eu sou sua mãe, eu lhe dei a vida. Você deu vida a ninguém? Então precisa entender, o referencial é Deus. O referencial é Deus. Aí ele está dizendo aqui, será que essa honra é um mérito puramente biológico? Ou os pais também devem ser responsáveis, devem fazer por onde esse filho me honrar? Se eu não estiver em obediência a Deus, esse filho não vai me honrar. Eu não ensinei a ele que o padrão é Deus. Eu estou dizendo porque eu quero, eu estou mandando, sou seu pai. Aí, colega, não é assim a coisa. Você vai provocar seu filho a ira. Vai chegar um momento em que ele vai ficar revoltado. Ensine a ele que é porque Deus mandou. Que você também é um obediente a Deus. Eu estou lhe ensinando, meu filho, porque Deus mandou eu lhe ensinar assim. Vai dar certo. Então tem que criar esses filhos na admoestação, na disciplina. Todo mundo sabe que disciplina quer dizer fazer esse menino ser ordenado, organizado, e disciplinar mesmo no momento que for necessário. Admoestação é passar um carão, como a gente diz aqui na Paraíba, no momento necessário, para que ele enxergue que ele está errado. Então é natural que os pais devem proporcionar, nós sabemos, o sustento dos filhos até a sua maioridade, nós sabemos disso. Isso quer dizer que o pai deve dar casa, comida, como se diz, a esse menino até ele alcançar o estudo, até ele alcançar a maioridade. Mas nós crentes, isso é a parte que é legal. Ele merece honra até por isso. Se ele fizer tudo isso, esse filho vai honrá-lo. Só que nós crentes sabemos que o pai faz isso não apenas porque a lei manda, mas Deus mandou. O nosso referencial é Deus. Então o pai sabe que dar comida, roupa, estudo, não sei o quê, ele não faz isso por uma simples obrigação legal. Ele faz isso porque Deus mandou. Como crentes, sabemos que é preciso ser diligentes na educação moral dos nossos filhos, na educação espiritual dos nossos filhos, conforme está na lei de Deus, que diz assim, Deuteronômio 6, capítulo 5, até o 7. Ouve Israel, veio o 4, ouve Israel, estas palavras estarão no teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, ou seja, a partir daí, estas palavras estando no teu coração, tu a inculcarás a teu filho. O que é inculcar? Abre a cabeça, bota dentro e fecha a cabeça. Só para a gente entender como a palavra é forte. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Lá no texto da lei ele prossegue. Escreve na tua testa, igual o Rambo, bota o negócio na tua testa dizendo para ele o que ele tem. Escreve no braço, escreve nos umbrais das portas. Isso é para vocês terem uma noção da responsabilidade de um pai. E nesse caso aqui em Israel, os pais, homens, a ordem. Olha a responsabilidade de um pai para a educação do seu filho no temor do Senhor. É falando para ele o tempo todo. Eu já tive a tristeza de ir na casa de irmãos daqui
E o pai botar o negócio na televisão lá para a gente assistir, com o filho do lado e tudo. Totalmente inadequado o negócio. Eu digo, mas meu Deus do céu, isso é porque eu estou presente, imagina eu não estando. Palavrões. Ou seja, meus filhos, para dar uma educação moral e espiritual aos filhos, é imprescindível que primeiramente os pais assimilem a lei de Deus, a vontade de Deus, isso estará no teu coração. Aí você pode ensinar o seu filho. Se não, meu amigo, você mesmo não faz por onde ser honrado. Aí quer ser honrado de qualquer jeito. O que é que nós vemos na prática, meus filhos? Os pais até proporcionam o sustento, como eu disse. Até porque isso é um dever legal. Até se mata para educar o filho, para formar o filho. Mas não está nem aí. Que formação esse filho está tendo? Uma formação acadêmica, tá. Ele vai ser médico, ele vai ser engenheiro, vai ser não sei o quê. Sim, mas e a parte moral, a parte espiritual desse filho? E hoje o negócio está muito mais, como se diz aqui na Paraíba, muito mais desmantelado. Muito mais desmantelado. Por quê, meus filhos? Porque os pais empurraram a responsabilidade moral, cívica, o que for, para as escolas, que não fazem isso. As faculdades só criam comunistas e bandidos, quase, infelizmente. Aí os pais transferiram a responsabilidade da formação moral para as escolas, a educação para as escolas, e elas também não fazem. E transferiram a responsabilidade do ensino espiritual para a igreja, que também não faz. Está tudo errado. O que diz a lei de Deus? Tu, pai! Não é o pastor, não. Não é o professor, não. É tu, pai. Essas palavras estarão no teu coração. Então tu inculcarás a teus filhos. Não é o pastor, não é o professor da universidade, do colégio. É tu, pai. Esses outros são periféricos e fazem parte do processo, mas são periféricos. A responsabilidade é tua, pai. E nesse contexto aqui é pai homem. Aí em terceiro lugar vamos falar das mulheres agora. Como hoje é dia das mães, agora sim nós vamos dar uma palavra especial para as mães. Queridas mães que estão aqui, vocês receberam uma honraria ímpar na Bíblia. Ímpar quer dizer não tem par. Só foi essa. E como não poderia deixar de ser, junto com essa honraria única, ímpar, não tem outra, também receberam uma responsabilidade equivalente. Não esqueça, cada direito corresponde a um dever. Se eu lhe dou um direito, você vai ter um dever em função daquele direito. Então Deus deu às mulheres isso aqui. Em Provérbios 14:1, todo mundo conhece esse provérbio, está escrito: a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher não é pedreira, não. Isso edifica, ele está dizendo, é exatamente no aspecto moral e no aspecto espiritual, a educação que é dada para os filhos, a convivência com o marido, para os dois serem exemplo para os filhos, é nesse sentido. Então a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a louca, tem algumas bíblias que está escrito louca, esse louco aí não é rasgar dinheiro, não, nem jogar pedra na lua. É o contrário de sábia. A insensata. Mas a insensata, e insensata é sinônimo de louco também, senso é juízo. Então insensato é quem não tem juízo. Então ele está dizendo, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos o derruba. Então a mulher sábia, olha o que Deus deu às mulheres. A mulher sábia edifica a sua casa. A que não tem sabedoria, destrói a sua casa, ela mesma. Saibam, irmãos, que não há nenhum versículo na Bíblia dando tamanha distinção aos maridos, aos homens. Não há. Só tem a mulher. O último capítulo de Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 31, é quase todo dedicado
a mulher virtuosa, que vai dos versículos 10 até o 31. A mulher virtuosa. Obviamente aquilo ali é o padrão de Deus para uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? Essa pergunta, a resposta exige automaticamente: ninguém. Ninguém vai achar uma mulher desse padrão aí. Mas é esse o padrão de Deus. Aquilo ali é o padrão para uma mulher virtuosa. Não está dizendo que tem um igual não, mas é para perseguir aquele padrão ali. A mulher sabe que edifica o seu lar. Então, irmãos, o homem não recebe essa honraria. O homem não recebe essa distinção. Que, obviamente, repito, traz a correspondente responsabilidade. Então, veja que Deus deixou aos cuidados da mulher, mulheres, mães queridas que estão aqui. Deus deixou ao seu cuidado o equilíbrio ou o desequilíbrio da sua casa. Foi a mulher que Deus deu essa sabedoria. Por isso vocês são tão preciosas, queridas mães. Não só para os filhos, mas também para os maridos, para a família, porque são tão preciosas para Deus. Tanto que Ele deu essa qualidade que sua mulher tem, homem não tem. Não foi dado, pelo menos, ao homem essa responsabilidade, digamos assim. Ele é o responsável, como eu estou dizendo aqui, agora, aquilo ali está falando para pais homens, pelo ensino da casa no geral, o controle é o homem. Mas essa parte aqui o fiel da balança é a mulher. É ela quem vai determinar, vai ser determinante se a casa vai ser um desmantelo ou um sucesso. É a mulher. Não negligencie, minhas filhas, tão grande graça, pela qual até o mundo caído, ainda que seja por motivações comerciais, criou um Dia das Mães, que virou a segunda data mais desejada pelo comércio e pelo povo. Dia das Mães só perde para o Natal de Jesus, que é outra data puramente comercial também. Tem nada a ver com o ensino bíblico, nada. Então, irmãos, Deus concede essa honraria especial às mães. E para concluir, vamos lembrar isso. Filhos devem honrar seus pais e suas mães. O que normalmente fala, quando fala em pais na Bíblia, está se referindo aos pais, repito, do sexo masculino. Mas aqui nesse mandamento, Deus diz claramente: honra teu pai e a tua mãe. Para deixar claro que não é só os pais do sexo masculino, como era costume da época, não. Em segundo lugar, nós vimos que pais e mães devem ser pessoas dignas, em obediência ao Senhor, para serem honradas de fato, dando exemplo de ensinamento correto aos filhos, como a Bíblia manda, na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse criai-os aqui envolve ensinar-os. Não é criar só dando comida, não. Criar é ensinar. Ensine seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E por que eles têm que fazer isso? Porque isso é justo. Está dito aqui, porque isso é justo. Porque essa é a ordem natural das coisas, essa é a ordem natural que Deus estabeleceu para a família. Porque isso está de acordo com a lei de Deus, como Paulo cita aqui. Porque esse é o padrão de Deus, segundo a sua palavra. Por isso, com relação ao Dia das Mães, hoje, reforçamos aos maridos e filhos, que conforme a palavra de Deus, Ele mesmo designou dons e responsabilidades especiais às mães, pelo que devem ser honradas, não apenas em uma data puramente comercial, mas em todo o tempo que Deus nos dá na sua presença. Que bênção, uma mãe. Eu perdi meu pai, tinha 14 anos. Perdi minha mãe, já estava morando aqui. Papai morreu, ainda não tinha completado 49 anos. Mamãe morreu com 84. Eu estava aqui, eu fui lá em Belém, antes dela morrer, eu ainda a vi na UTI lá. Ela ainda me conheceu também. O cérebro já tinha sido detonado pelo quarto AVC, mas ela ainda me reconheceu, com certeza. Então, irmãos, é uma bênção. Hoje, Dia das Mães, eu vejo meus irmãos
não sei o que da família que eles têm lá, que eu não escrevo nada lá, mas eu leio o que eles escrevem. Ah, que saudade da minha mãezinha. Então, por que eles não têm saudade nos outros dias, só no dia das mães? Eu fico olhando, o povo besta. Então, irmãos, olha só, no dia das mães a saudade aumenta. Por quê? Por causa de uma data comercial. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe nossa igreja, que é composta por nossas famílias. E nesse dia, dedicado um dia especial para as mães, que pelo desígnio de Deus devem ser o fiel da balança, que edifica ou destrói seus lares, como Deus mesmo designou na sua sabedoria. Que nós lembremos, meus filhos e maridos, de honrar as mulheres, esposas e mães, porque são dádivas maravilhosas de Deus em nossas vidas, a fim de que vivamos no temor do Senhor, a fim de que vivamos para louvor da glória do Senhor. Amém.